Vamos falar com o Evandro Mandadori, suspeito de abrir fogo durante o sepultamento no cemitério municipal, se apresentou hoje na delegacia. Para os policiais, ele teria confessado e alegou legítima defesa. Foi isso, Evandro? Foi isso mesmo, para a gente começar a contextualizar novamente essa história, que é aquela trama, né? Ontem nós trouxemos, mas estávamos com um problema de sinal ali, então vamos contextualizar desde o início, Nader. Da noite de terça para quarta-feira, José Augusto, de 19 anos, foi morto no Jardim Branca Vieira da Mota. A polícia acredita que José Augusto tenha sido morto por engano, que na verdade o alvo dos disparos seria o Samuel, o irmão do José Augusto. Durante o sepultamento do José Augusto, no dia de finados, teve um atentado a tiros ali durante a cerimônia de sepultamento, na hora de colocar o caixão realmente. A polícia passou a investigar e descobriu que o Samuel, que é o irmão do José Augusto, que era o alvo dos tiros da terça-feira, ele acabou trocando tiros ali e teve uma situação em que ele atirou contra duas pessoas que estavam no velório. Segundo o Samuel, essas duas pessoas queriam matar ele, estavam passando informações para uma outra pessoa que queria matar ele, por isso ele teria ali atirado contra esses dois homens, que foi aquele atentado que aconteceu no interior do cemitério. A Polícia Civil prendeu uma pessoa que estava do lado de fora do cemitério, que é um suspeito de estar esperando o Samuel sair para matar ele. E um acabou morrendo, né? Um olheiro que estava no interior ali do cemitério acabou morrendo e o outro ficou em estado grave. Pois o Samuel, que seria o alvo de todos esses dois atentados, tanto no cemitério quanto também o da terça-feira à noite, no qual o irmão dele morreu, se apresentou hoje aqui na delegacia da cidade de Maringá. Ele estava acompanhado de uma advogada. Nós tentamos conversar com ele na entrada ali da delegacia e vamos exibir o trecho agora em que ele fala poucas palavras, mas fala. Vamos acompanhar. Bom, dá uma palavrinha pra gente aqui, a respeito do que aconteceu lá no sepultamento. Quer falar alguma coisa, Samuel? Suspeito de atirado lá no cemitério. Samuel, você... Tava colete à prova de balas lá ou não? Colete que eu tava era esse aqui, ó. Não era prova de balas, não? Não. Legítima defesa não? Legítima defesa. E você atirou então? É aquele... Tá aí a versão, Nader, que ele tentou apresentar. A versão não, né? Ele comentou apenas, né, que não estava de colete à prova de balas e ele mencionou para o delegado que era assim, ele era o alvo dos tiros, mas que ele teria percebido, essa é a versão dele, teria percebido que aqueles dois homens que estavam no sepultamento do irmão dele queriam matar ele. Ou seja, que ele conseguiu escapar da noite de terça para quarta, ele conseguiu escapar, mas o irmão dele pagou com a vida, e que na quarta-feira ele estava no sepultamento do irmão e aqueles dois homens que estavam no sepultamento queriam matar ele. Aí, segundo ele, essa versão dele, ele entrou em luta corporal com esses dois homens, ele não estaria armado nem de colete à prova de balas, ele entrou em luta corporal, tomou a arma de um deles, do Fernando, que foi a vítima fatal, e atirou contra o Fernando e também contra o outro jovem que está internado no hospital. Essa é a versão apresentada por ele. Já a polícia investiga que ele estaria armado. Claro que aí é uma contestação entre a advogada e o Ministério Público e a Polícia Civil. Para a polícia ele estaria armado. Os dois homens que foram vítimas ali dos tiros no sepultamento estariam olhando e passando informações para um terceiro do lado de fora do cemitério. A polícia acredita nisso. E aí nós conversamos com a advogada de defesa do Samuel, alegando que ele agiu em legítima defesa, agiu para não morrer, de acordo com as informações que ela prestou. A advogada é a Fernanda Pastoril, eu conversei com ela e vamos acompanhar a entrevista dela agora aqui no nosso Cidade Alerta. O Samuel se apresentou, né, por livre e espontânea vontade, apresentamos a arma. Tá? Ele alegou legítima defesa, realmente, os envolvidos já estavam lá em busca dele e é isso, agora a gente deixa para a delegacia, né? Acredito que eles sejam mais competentes agora. Ele viu eles lá no sepultamento? Ele desconfiou? Essas pessoas estavam armadas, não? Sim, sim. Ele foi encontrado, a arma estavam com eles, não estavam com o Samuel em nenhum momento. Tanto não estava, ele também não estava com colete, a prova de bala, nem nada. Ele estava ali por um momento difícil, né? Estava sepultando o irmão, estava um momento complicado, né? E ele reconheceu, estava sendo filmado por eles. Tomou a arma? Isso, eles entraram em vias de fatos. A senhora sabe precisar de quem que era a arma? Do Fernando ou do Gustavo? Não sabemos precisar de fato mesmo. Ele reconhece que o irmão dele morreu por engano no lugar dele?
Ele reconhece sim e sabe também, reconheceu também o Iago e o Marlon, ambos que estão envolvidos na morte do José Augusto. Eu acredito que o Iago estava do lado de fora do cemitério aguardando ele sair. Sim, acredito. Tem fotos, tem imagens já, então tem bastante provas congruentes. Essa é a versão apresentada pela advogada de defesa, Fernanda Pastoril, que representa o Samuel. Uma pena, a gente não conseguiu falar com o Samuel na saída, não conseguimos entrevistá-lo para saber a outra versão dele ali, Nader, mas esses são os fatos. A gente comentou agora a parte em que ele se defende ali, dizendo que não estava armado. A polícia acredita que ele estava armado e atirou, sabendo que os dois rapazes que estavam no sepultamento eram olheiro do Iago, que é um homem que estava do lado de fora com o veículo Gol branco esperando para matar o Samuel. Essa é a investigação policial que está em andamento aqui em Maringá. Mas que trama, hein, Nader? Que situação que a nossa cidade de Maringá se encontra ali com vários envolvidos, suspeitos de tráfico de drogas, atirando um contra o outro e não se importando com o lugar, hein? Não se importando com o lugar, não estão com medo de entrar em atrito, em tiroteio, nem mesmo em sepultamento, nem em cemitério, nem no dia de finados. Veja só que trama e que violência. Evandro, eu sei que você está acompanhando esse caso desde o início e eu estou atento ao que disse a advogada, ao que você falou. E eu tenho certeza que quem está em casa também. E aí me veio na cabeça as testemunhas que você ouviu naquele dia. E como todos viram, Cidade Alerta aquele dia trouxe tudo isso ao vivo. E nenhuma das testemunhas falou em briga, em vias de fato, em corpo a corpo. Ou seja, ninguém relatou essa briga entre o irmão da vítima que estava sendo enterrado e outras pessoas. O que todos relataram foi que duas pessoas começaram a atirar de um lado e alguém atirando do outro. Isso é fato, comprovado por testemunhas. Ou eu estou enganado, Evandro? Ótima, excelente observação, Nader. Tanto o pastor que estava ali fazendo a oração do sepultamento, quanto aquela jovem que é filha do pastor e que estava de um outro lado, eles não mencionaram nenhuma briga, nem uma luta corporal. Pelo contrário, tiros vindo do lado do cemitério, tiros vindo do lado da rua, que é o portão do cemitério, tiros para todo lado. Eles mencionam até que correram para um lado porque pensaram que os tiros estavam vindo de cima. A hora que chegou no outro lado, começou a escutar tiros também, não sabiam para onde eles corriam. E um outro detalhe é que o Samuel, que se apresentou hoje na delegacia da cidade de Maringá, ele levou uma arma e aponta que essa arma é do jovem que acabou falecendo, que pertence aos dois, do Fernando, que acabou falecendo, que essa arma seria dele, que ele teria tomado essa arma e agido em legítima defesa para não morrer. É um outro detalhe também, Nader. Então, agora a polícia investiga esses detalhes aí para saber se ele agiu em legítima defesa ou não. Outro fato importante da gente ressaltar, e Evandro, você falou aí, ontem, quando nós estávamos aqui na redação e que vocês saíram com pressa da informação de que ele se apresentaria na delegacia, que depois acabou vocês tendo que ir para outro local, aconteceu outro fato, e aí ele acabou não se apresentando, que foi por causa da prisão do gordinho lá do Gol Branco. Ontem, quando ele ia na delegacia, ele iria até para entregar a arma, e não era com essa advogada. Então, até ontem, ele iria entregar a arma aos policiais. Não era essa a informação, Evandro? Era essa a informação. Ele iria se apresentar ontem, aí não apareceu, estava marcado às 2 da tarde, não apareceu. Ele apareceu ontem. E aí, ontem, ele não foi, o Samuel não foi, mas o Iago, que seria o suspeito, que mora ali próximo entre Sarandi e Maringá, o Iago que estaria do lado de fora, aguardando para, segundo a polícia, matar o Samuel, que estava do lado de fora. Estava com 2 olheiros no sepultamento, mas estava do lado de fora, monitorando a área, porque nas câmeras de segurança, o veículo Gol dele aparece rondando ali o cemitério. Então ele foi preso ontem e agora o Samuel se apresenta hoje aqui na delegacia de Maringá, é isso mesmo. Então tá aí as imagens para você, a explicação exata do que está acontecendo, para que você saiba ipsilisse o que de fato está acontecendo. Afinal, será que ele falou a verdade? Será que ele mentiu? Procurou a polícia para não ter o mandado de prisão expedido? Só que a polícia também não é burra, não é, Evandro? A gente não está aqui levantando falsas hipóteses. Estamos colocando exatamente o que vimos, ouvimos no dia, depois e por outras fontes também de informação. O que pode acontecer agora
é ficar comprovado de que ele estava armado ou não estava armado e não estava usando colete, né, Evandro? Aí eu te pergunto, Nader, qual é a possibilidade de você entrar em luta corporal com duas pessoas, tomar a arma de um, balear os dois e se sair sem nenhum tiro? Eu faço essa pergunta para você e para quem está em casa também. Qual que é a possibilidade? Rapaz, não sei. Essa é a versão que a advogada apresentou. Olha, se ele consegue isso, pode levar ele para ser instrutor lá da turma da polícia lá, porque o homem é ninja, né? O homem é ninja. No meio do velório do irmão lá, ele toma a arma de um, atira em dois, mata outro e ainda sai ileso de tudo isso. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa história. Evandrão, obrigado pelas informações.